terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. És o Deus desta terra, és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer nesse lugar, ninguém é como tu. Sobre a terra seca, sobre esse lugar, Senhor, vem nesse lugar. Olá, queridos, Celebração Online, muito bom estarmos juntos. Nosso coração está transbordando de alegria por tudo aquilo que o Senhor tem feito e anunciado nesses dias sobre as nossas vidas, e isso é um lugar que não existe palavras, de ver quanto que Deus é bom, Sua misericórdia tem estado sobre nós
E Ele tem sim estado sobre as nossas vidas e ministrado profundamente os nossos corações, nos levado a viver tempos de refrigério, como diz a palavra, e também nos levando para tudo aquilo que Ele deseja. Quero te desafiar nessa celebração online a você entrar debaixo dessa nuvem. E como que eu entro, né? Você acreditando. Você, em primeiro lugar, acreditando que você é especial para Deus, para o Espírito Santo, para Jesus, e também para tudo aquilo que nesse tempo você pode, sim, viver em Deus, porque Deus tem coisas maravilhosas sobre a tua vida, e isso é o que diz a Bíblia, a palavra. Por exemplo, um texto tão conhecido: o Senhor é o meu pastor e de nada eu vou ter falta. Então, Ele está contigo, está conosco, e isso faz toda a diferença. Eu queria compartilhar algo, na verdade, como um dia eu ouvi um pregador dizendo: olha, eu não vim aqui pregar, eu vim aqui bater um papo. Queria bater um papo, queria conversar hoje com vocês de tudo que nós temos vivido hoje e também aquilo que Deus tem para nossas vidas. Dentro de uma palavra só: atenção. Isso é algo que há muito tempo Deus tem ministrado no meu coração, na minha vida. Quando João escreve ali nas cartas, em 1 João capítulo 1, ele exorta a igreja a ter atenção. Porque o espírito do anticristo, ele dizia que já estava, por exemplo, atuando no meio deles. Isso há muito tempo atrás, mínimo 2000 anos atrás. Uau! E ele diz, né, já tem anticristos no meio de vós. Isso por quê? Porque o engano já estava ali no meio e tantas coisas já estavam ali disseminadas sobre a igreja e sobre tudo. E é dentro desse contexto, inclusive, que tantas coisas foram edificadas, estruturadas, né? Por exemplo, Efésios, quando fala lá no capítulo 2, versículo 20, edificando sobre o fundamento apostólico e profético, e depois Paulo defende também, né, em Corinto, quanto que nós não podemos abrir mão daquilo que realmente é edificado em Jesus. Fundamento apostólico e profético, Cristo, Jesus, aqueles que anunciaram de fato Cristo. Então, nós devemos ter atenção. Quando semana passada falamos sobre comunhão, quantos não têm, por exemplo, percebido o quanto que o diabo, aos pouquinhos, ele vai disseminando discórdia, divisão no coração, dúvidas, como lá em Éden, no capítulo 2, quando o inimigo ele lança sobre Eva uma dúvida, e ali criando todo aquele contexto, né, que trouxe divisão. E o quanto que já na primeira geração até esses dias, né, tantos têm sofrido com isso, mas nós temos o Cristo, Ele tem restaurado as nossas vidas. Então, a atenção é algo que eu percebo que Deus, Ele tem o desejo de firmar isso em nós, de nos amadurecer a cada dia. E quando falamos de Neemias, no capítulo 2, versículo 17 e 18, o quanto Neemias ele teve atenção naquilo que ele estava vivendo naquele momento. Eu estava vendo, por exemplo, essa semana, um avião que foi ali derrubado na guerra da Ucrânia. Na verdade, eles não fazem parte diretamente da guerra, mas é um grupo, né, de mercenários e fazem parte, mas de uma outra forma. Mas o líder é muito conhecido há anos, né, tanto na Rússia, na Ucrânia, em tantos países.
Ele estava nesse avião e ele, pelo menos o que as notícias afirmam, ele morreu. E eu percebi algo, queridos, que o quanto que nessa guerra, por exemplo, aqui na Europa, tantas coisas têm acontecido que muitos não têm se apercebido. Não têm se apercebido de que, de fato, o Apocalipse a cada dia está sendo mais e mais e mais construído naquilo que os nossos dias falam, né? A profecia tem se cumprido. O quanto que existe, sim, de divisão, de destruição, de morte, de o homem estar totalmente destruído. O quanto que o contexto, por exemplo, do amor de Deus, da vida de Deus, em tantas áreas da sociedade está totalmente disseminado. O quanto que, agora falando de igreja, aquilo que se chama de igreja, o quanto que existe divisão, contenda, falsidade, quanto que existe hoje de coisas no meio do corpo de Cristo e que a Bíblia, o Novo Testamento, por várias vezes, eu falo Novo Testamento atestando que não é nem o Antigo, é o Novo, porque falam o Evangelho da Graça, né? É mais, vamos dizer assim, razoável, né? Mais amável do que do que o Velho Testamento. E queridos, eu digo para vocês que muitos têm sido enganados porque não têm atenção e constrói esse lugar que nós não vamos falar hoje, que Paulo ele diz, olha, a mente de vocês, ela já está cauterizada, a insensibilidade já tomou parte, o pecado já não é mais pecado, o erro já não é mais erro, as coisas elas já são comuns, trair é comum, começar coisas pelo meio do caminho e ficar é comum, se levantar contra os outros é comum, a destruição do casamento é comum, ficar pulando de galho em galho é comum, o falar mal dos outros é comum e tantas outras coisas, queridos. E eu percebo que a falta de atenção, que já é fruto de outros problemas, mas eu queria falar diretamente da atenção, ela tem sido algo que infelizmente tem balizado muitas situações. Mas Neemias 2, 17 ou 18 fala assim, então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas e o fogo, vinde pois e reedificamos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e como também as palavras do rei que ele tinha me dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Para o bem. Queridos, Neemias olhou toda aquela situação, nós também estamos vivendo em um mundo com tantas situações, e eu queria fazer uma pergunta para nós. Será que nós temos visto a miséria de que nós temos vivido? Será que nós temos vivido a miséria? Eu estava vendo esses dias um vídeo de um certo lugar, com pessoas, com isso, com aquilo, e isso para eles é o que baliza, pessoas, números. E depois a gente vê que tudo por uma coisa, números. Se abre mão de tanta coisa por números. Se abre mão de princípios, de fundamentos por números. Isso é uma casa que vai cair. Ela não consegue ficar de pé. Por um tempo fica. Mas por que falta de atenção? Falta de atenção ao que? A verdade. Falta de atenção aonde? Aquilo que é o coração de Deus para nós. Falta de atenção em quê? Naquilo que de fato nós temos vivido, naquilo que é o mais importante. Falta de atenção em quê?
falta de atenção naquilo que de fato vai nos fazer edificar de uma maneira que seja construído em Deus. Falta de atenção em quê? Em coisas que de fato nascem no coração de Deus para as nossas vidas e para essa geração. Falta de atenção em quê? Em Deus, naquilo que Deus quer, fala. Falta de atenção em quê? Na família. Em quê? Na esposa, no marido, nos filhos. Falta de atenção em quê? Naquilo que as pessoas também precisam, amar a Deus e ao próximo. Tem muita gente precisando. Falta de atenção em quê? Na oração, no jejum que Neemias fez. Ele fez. Falta de atenção em quê? Na leitura bíblica, em ter e fazer amigos. Falta de atenção em quê? Em proclamar o evangelho de Jesus. Falta de atenção em quê? Uau, na cidade que você vive, que precisa do Cristo. Nesse momento, Neemias está falando, vocês não estão vendo, vocês não estão atentos. Quando Jesus ele vai orar e pede para eles orarem, quando volta Jesus fala, pelo menos 1 hora vocês não conseguem nem orar. Eles estavam dormindo, porque eles tiraram a atenção. Quando eu vejo o quanto que nós precisamos de atenção nesses dias. Muitas coisas se desvia a atenção, como eu costumo dizer, aquele queijo na ratoeira. Tirar a atenção do profeta do altar. Como? Tirar a atenção do rei da sua autoridade. Como? Tirar a atenção do ungido da sua unção. Como? Tudo isso é bíblico. Sansão perdeu a força por Dalila ter uma afeição e o enganou, e ele não teve atenção nisso, naquilo que ele aprendeu com os pais dele. O rei Davi, errou terrivelmente, porque ele estava passando no palácio, ele tinha que estar na guerra, não foi, ficou, porque ele queria olhar da janela uma mulher, e isso trouxe muitos problemas. Tirar a atenção, queridos, é uma estratégia também do inimigo. Mas eu queria dizer para nós hoje, nós podemos nessa celebração online nos entregarmos de uma tal maneira que, começando do 0, do 1, 2, 3, 4 e crescendo, tendo atenção diretamente, de fato, aquilo que nesse momento Deus tem sobre a tua vida, sobre o teu interior e sobre tudo aquilo que está, sobre tudo aquilo que está à tua volta. Vou repetir, tudo aquilo que está em Deus, no teu coração e também de tudo aquilo que está à tua volta. Eu creio nisso. Eu creio que nós podemos construir coisas tremendas como Neemias, porque ele teve atenção nisso, amar os seus familiares, a sua cidade, Jerusalém. Ele se entregou por isso. Que o Senhor, Ele ministre o teu interior. E Ele disse, vocês não estão vendo a miséria? Está tudo errado. Vieram aqui destruir tudo. Nós não temos proteção, nós não temos respaldo, nós não temos finanças, não temos educação, nós não temos a lei mosaica sendo cumprida aqui, de sacrifícios e ofertas e culto. Nós não temos nada. Nós estamos destruídos. Vocês não estão vendo? O que vocês estão vivendo? Neemias dizendo. E o outro texto que eu queria compartilhar para nós aqui nessa nossa conversa é Atos 2, 36 ao 39. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem está dizendo isso é Pedro, pregando a primeira pregação da igreja, no contexto de uma igreja que está reunida.
E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram-lhe a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Uau! Eu acho esse texto fantástico. Aleluia! Por quê? Porque um homem está ministrando Jesus. Ele diz no primeiro versículo que nós lemos, versículo 36, saiba, pois, que a esse Jesus que vocês crucificaram, ele fez dele Senhor e o Cristo. Ele é o Messias. E a palavra diz que eles quebraram, como Neemias estava quebrado, como Neemias estava ali tendo toda a atenção naquilo que eles estavam vivendo. Esse povo aqui, eles começaram a voltar de fato a atenção. E eu queria terminar essa ministração dizendo isso. O que me faz cerne, o que me faz direto, o que me faz estar realinhando a trajetória da minha vida, tendo atenção em Deus, tendo atenção no Espírito Santo, Jesus, vivendo na minha geração. Coisas que Deus tem para minha vida, para minha história, para tua vida, para tua história. O que me faz? Como a palavra do Apocalipse diz: tenho contra ti que você deixou o primeiro amor, volta ao primeiro amor. O que me faz? O que me faz queridos, o quebrantamento, o meu coração quebrantar diante de Deus, diante de situações, o meu coração tendo atenção, o meu coração tendo a real noção daquilo que eu sou, daquilo que eu necessito, o meu coração tendo o pé no chão, sabe quando falam menos, o meu coração menos, o meu coração entregue, o meu coração manso, o meu coração atento a quem? A Deus, a família, aquilo que eu sou, aquilo que de fato eu preciso mudar, realizar na minha vida. E esse povo entendeu isso muito profundamente. E se foi muito profundamente, a edificação, ela foi muito bem construída. E ela está até hoje, porque foi essa igreja a primeira igreja. E até hoje nós vivemos daquilo que eles foram profundos ali. Uau, queridos. A palavra fala, que eu acho isso, como diz aqui em Portugal, fantástico. Essa promessa, isso aqui, sabe para quem? Está dizendo ao vosso respeito, aos que estavam ali naquele dia em Jerusalém, 50 dias depois que Cristo morreu, ressuscitou, a Pentecostes, a festa de Shavuot. Faz parte a vocês que estão aqui, mas também faz parte aos vossos filhos, os que vão nascer. Tenham atenção nisso. E essa promessa aos que estão também longe. Uau! E todos aqueles a quem Deus, o nosso Senhor, chamar. Eu faço parte disso. Você faz parte disso. Tenha atenção nisso. Deus está te chamando para fazer parte de um tempo extraordinário na tua vida e na tua história. O que Deus tem te chamado, tenha atenção nisso. O coração deles estava quebrado diante de Jesus. O coração deles estava, queridos, como de Neemias, estamos necessitados. Sabe, um coração quebrantado, humilde, contrito, é aquele que sempre tem no coração: eu preciso. Eu não me satisfaço sozinho. Eu não posso estar sozinho. Sabe, um coração contrito, eu não vou conseguir chegar sem a ajuda
de Deus ou de alguém. Um coração contrito, eu preciso de você. Um coração contrito, eu preciso de amigos, da minha família. Um coração contrito, eu preciso de você. Um coração contrito, oh Espírito Santo, conduz minha vida. Um coração contrito, olha necessidades e está pronto a ajudar. Essa igreja edificou profundamente. A igreja de Jerusalém. Eles voltaram a atenção. A igreja de Jerusalém. Neemias edificou profundamente os muros de Jerusalém. Por quê? Teve atenção. Quebrantou. Chorou. Lamentou. Jejuou. Muitos foram reedificados. E hoje, Deus tem te chamado para isso. Onde você estiver, vamos orar. Vamos jejuar. Vamos buscar o Senhor. Porque muitas coisas o Senhor tem que fazer na tua vida e através de você. No nome de Jesus, Pai, ministra nossos corações, nossa mente, nossas intenções. Pai, ministra o sopro do Teu Espírito Santo, Espírito de Deus, sobre cada um de nós e nos leva a viver tudo aquilo que está no Teu coração. Obrigado, Pai, por esses dias, que os nossos corações estejam prontos a edificar, a crescer. E eu repreendo no nosso meio, no nome de Jesus, todos os demônios, como Sambalá e Tobias, como Deus, demônios que vêm para criar confusão, destruição, para criar, Deus, que se tire a atenção do alvo. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Eita, em nome de Jesus, em cada um que está ouvindo agora, em cada um que está se entregando agora, em cada um que quer, em cada um que quer construir, que quer edificar e que quer chegar em lugares extraordinários. Que todos os demônios caiam, desânimo, ó Deus, a mágoa, a amargura seja curada, ó Deus, a desatenção, Deus da vida, Deus, que isso seja repreendido em nome de Jesus. Sai do coração e da mente, e que nós nesse tempo, possamos usufruir do melhor de Deus na nossa vida e na nossa história. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você grandemente. Vamos lá. Tchau.